Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer a Anne pelo convite, primeiramente, e é uma honra estar ao lado dessa super equipe multidisciplinar para falar desse tema tão importante, né, com muitos desafios aí para nós explorarmos. É curioso que 2 semanas atrás eu ouvi essa frase de um profissional de saúde, né? Então, que se fizer exercício durante o processo de emagrecimento, a balança trava, querendo dizer que para de perder peso, né, se fizer muito exercício. E aí achei interessante trazer no começo da minha fala essa frase para a gente começar a explorar alguns desafios da prática clínica, né? Então a gente pode observar na própria frase, né, e muita da atuação profissional em relação à obesidade, o que eu considero um foco excessivo na perda de peso e no índice de massa corporal, de uma forma isolada. E também uma certa frustração com o exercício, principalmente no início do processo de emagrecimento, e a sua relação com a perda de peso. Essa frustração, né, ela está muito ligada com a expectativa que nós temos do exercício no processo de emagrecimento. E é aí que eu acredito que há muitas confusões sobre a importância da atividade física no tratamento da obesidade como uma forma integral. Então, hoje, né, vou abordar brevemente, né, como a Fernanda falou, vai ser só uma breve colocação para estimular aí a nossa sede por mais conhecimento, né? Alguns conceitos e conhecimentos importantes que vão nos ajudar a estabelecer algumas expectativas um pouco mais apropriadas, tanto do ponto de vista do profissional de saúde como do ponto de vista do paciente, e algumas melhores práticas, alguns mitos aí da abordagem profissional do dia a dia. Tá? Eu trouxe para vocês então vamos começar, né? Um trabalho que nós publicamos no ano passado, agora, chamado Os Muitos Tons da Adiposidade, em que a gente aborda, né, a importância de se entender a questão da quantidade de gordura, a distribuição da gordura e a função da gordura corporal. Vamos começando então, né, pela questão da quantidade. Muitos, né, dos profissionais, né, já ouviram falar isso, sabem um pouco disso, né, que apenas o peso ou apenas o IMC, ele não conta toda a história para a gente. Então, uma coisa que se vê muito, né, e que tem uma certa confusão, então, que emagrecer não é necessariamente perder peso, é perder gordura. Ainda mais quando estamos falando de saúde, né, que é esse contexto nosso aqui. Isso, no âmbito da prática de atividade física, de exercício, isso é um acontecimento assim, clássico quando o processo de emagrecimento está presente o treinamento resistido. Então, por exemplo, uma musculação, um pilates, um yoga, um funcional, e até mesmo, em alguns casos, no exercício aeróbio, quando a pessoa, previamente, ela era muito sedentária, por exemplo, acaba até acontecendo, que é o quê? A pessoa começa no processo de emagrecimento, num programa, ela tem um ganho de massa muscular, uma redução da gordura corporal, ou seja, tudo que qualquer profissional de saúde desejaria, iria querer para a saúde da pessoa, só que daí ela tem um peso que está estagnado, justamente por esse ganho de massa muscular. E aí acaba gerando uma frustração, quando, na verdade, tanto para o profissional quanto para o paciente, quando, na verdade, o que aconteceu foi algo ótimo, algo muito bom, o que era muito desejado em termos de saúde. Um outro ponto, também muito breve, lógico, né, é a questão da distribuição da gordura. Já sabemos, né, há bastante tempo que todos os principais, melhor dizendo, os principais malefícios que a gordura e a obesidade traz para nós, nossa saúde, é a questão da gordura visceral e a gordura ectópica, que era aquela que está dentro dos órgãos. Então, e não essa gordura subcutânea, que é essa que a gente consegue pegar quando a gente, né, na nossa barriga, na parte mais de fora, no braço, na perna, essa que a gente consegue tocar. Essa não é tão prejudicial assim para a nossa saúde, e as outras que são muito mais. Aí eu trouxe para vocês uma revisão sistemática que eu achei bastante interessante, que foi comparado, então, ao longo de vários estudos, o efeito isolado de uma dieta hipocalórica e o efeito isolado, então as pessoas só praticando exercício aeróbio ou só fazendo uma dieta hipocalórica. O que foi encontrado?
com a dieta hipocalórica, uma maior perda de peso corporal e com o exercício aeróbio isolado, uma maior perda de gordura visceral. Justamente essa gordura que é a que mais afeta a nossa saúde negativamente. E curioso que houve uma redução de aproximadamente 6% da gordura visceral, mesmo nos casos em que não houve perda de peso. Ou seja, a pessoa não perdeu peso, mas estava melhorando muito a saúde dela, porque estava perdendo gordura visceral, estava emagrecendo. Só para a gente imaginar, né, a combinação dessas duas, justamente, né, aí um dos fatores primordiais no tratamento da obesidade. E é interessante, então, que a inatividade física, nós já sabemos que está ligada a um grupo enorme de condições de saúde negativas, justamente porque um estilo de vida pouco ativo, ele faz parte desse ciclo vicioso de inflamação. Então, uma pessoa mais sedentária tende a ter mais gordura visceral, causando mais inflamação e levando a desenvolvimento de doenças crônicas. Então, indo agora para algumas melhores práticas, para a gente começar a pensar um pouco na nossa prática mesmo, esse trabalho, esse consenso, saiu publicado agora em março de 2020, e o título dele é mais ou menos assim, né? Circunferência de cintura como um sinal vital na prática clínica, justamente enfatizando a importância de a gente tirar um pouquinho a ênfase só no peso corporal e também levar em consideração a circunferência de cintura e outros parâmetros, né, de distribuição da gordura corporal. E só para a gente ter também já um início aí de um parâmetro para levarmos para a prática clínica, é considerado, em média, aí, que uma redução de 2 centímetros já pode ser considerado clinicamente significativo do ponto de vista de saúde para nós utilizarmos. E um último ponto em relação à gordura é a questão da função da gordura. Então, se discute muito aí um paradigma que se chama, né, o fitness versus fatness, e o que a gente vê nessa figura é o risco de mortalidade, e o mesmo acontece para o risco de doenças cardiovasculares, que, independente da categoria de IMC, então normal, sobrepeso, obesidade, que a pessoa está, ter uma moderada ou boa aptidão cardiorrespiratória reduz muito o risco de mortalidade, o risco de doenças cardiovasculares. Então, mesmo se a pessoa tem o peso normal, mas tem uma baixa aptidão cardiorrespiratória, isso é muito danoso à saúde. Tanto que, né, não é à toa, aí, já entrando em algumas melhores práticas para nós também, assim como a circunferência de cintura. Em 2016, a Associação Americana do Coração publicou esse posicionamento, trazendo, né, então, a aptidão cardiorrespiratória como um outro sinal vital da nossa prática clínica. Então, falando que ela é potencialmente um preditor mais forte de mortalidade do que outros fatores de risco estabelecidos que a gente tanto aborda, né, como tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes tipo 2. E eles vão além, eles são bastante enfáticos. Eles falam assim, né, essa é literal mesmo. A omissão de avaliar a aptidão cardiorrespiratória da maioria dos pacientes na prática clínica é inaceitável. Tamanha a importância desse parâmetro para a nossa prática, que está totalmente ligado, né, à questão da atividade física. Então, eu comecei a fala falando da frustração, e, né, a Fernanda abordou bastante, né, então a frustração maior do que percorrer uma jornada de perda de peso, né, mas não conseguir manter e ganhar todo esse peso novamente, é uma das grandes, né, frustrações aí que existem. E esse ano mesmo foi publicado essa revisão sistemática, né, com o nome de Manutenção da Perda de Peso Bem-Sucedida. Então, que foi analisado dezenas de estudos, fatores que levaram à manutenção dessa perda de peso bem-sucedida. E o que essa revisão nos traz? Que o aumento da atividade física foi o correlato positivo mais consistente com a manutenção da perda de peso. Ou seja, além de todos os benefícios, é super estratégico ter atividade física aumentada, né, nesse processo de emagrecimento, junto com esse trabalho multidisciplinar. E aí, né, se a gente for olhar então para alguns desafios aí no nosso tratamento da obesidade, a gente consegue estabelecer muito claramente que
A atividade física tem um papel fundamental nesse processo de emagrecimento saudável. E temos alguns mitos também, né, que acabam sendo bastante desafiadores. Qualquer profissional de educação física já ouviu essa pergunta, né? E acho que outros profissionais de saúde também. Então, qual que é o melhor exercício para emagrecer? Ou então, qual que é o exercício que queima mais calorias, né? Isso sempre está presente aí nas dúvidas. E assim, eu coloquei como um grande mito, né? Por alguns motivos. Então, uma das melhores respostas que eu tenho, acho que é essa, que também é do Colégio Americano de Medicina do Exercício. A melhor atividade física é aquela que você gosta e que fará regularmente, que você vai conseguir implementar no seu dia a dia e manter por muito tempo, de preferência por anos e anos. E nós, como profissionais de saúde, já podemos até aproveitar essa pergunta e já fazer uma pergunta para a pessoa. Qual que é o seu jeito preferido de ser ativo? A gente vai começar já a buscar algumas informações aí que vão ser valiosas para a nossa atuação profissional com essa pessoa. Uma pergunta que eu acredito que seria bem mais relevante, na verdade, seria qual é o profissional ou a equipe de profissionais mais qualificada para mim? Acho que essa é uma pergunta bem mais valiosa do que qual o exercício em si. Porque, apesar de termos, né, recomendações gerais de atividade física para perda de peso, para manutenção da perda de peso, recomendada aí, né, então, atividades aeróbias 300 minutos por semana, fortalecimento muscular 2 a 3 dias por semana. Essas são recomendações bem gerais, que não levam em consideração a individualidade da pessoa. Então, é só uma bússola para a gente, mas a gente precisa levar ao pé da letra essas recomendações. Quando tem essa pergunta, qual que é o melhor exercício? Nós temos um cardápio imenso para escolher, né, de possibilidades. E uma vez, numa breve entrevista que eu dei uma resposta, né, mais ou menos assim, para a gente pensar um pouquinho melhor. Que, apesar das particularidades, diferentes filosofias dessas modalidades, todas elas possuem uma coisa em comum, que é o ponto-chave que determina se vai ser bom, se não vai, as potencialidades, as limitações, que é a atuação do profissional, na verdade. É ele saber manipular todas as variáveis, levar o seu caso, né, em consideração, conseguir adaptar qualquer modalidade que você gosta para os seus objetivos. Em termos de abordagem em relação ao movimento, eu vejo também uma necessidade bem importante de ter uma mudança de paradigma do movimento. Nós pensamos muito em programa de exercícios físicos. E, lógico, esse tem um papel muito importante, mas tem muito mais do que isso que a gente pode explorar. Então, né, tem um autor, um colega dos Estados Unidos, que ele chama a gente tem, então, um portfólio de movimento. Não só pensar em programa de exercício, mas que é importante também, pensar em movimento no dia a dia, comportamento sedentário, interrupção desse comportamento sedentário, as intensidades, número de passos, aptidão cardiorrespiratória, são coisas que são bastante importantes. Tem esse movimento famoso, né, do Exercise is Medicine, e esse autor, né, e eu concordo muito com ele, tem essa transição, então, que a gente deveria, talvez, colocar na nossa cabeça e abordar isso no nosso dia a dia, né, da prática clínica, que é movimento is medicine, né? Movement is medicine. E aí eu trouxe dois, assim, só para a gente visualizar também alguns mitos aí que na área de educação física acontece bastante, né? Então, não sei se vocês já ouviram, mas, por exemplo, exercício aeróbio de baixa intensidade engorda, ou então é ruim para a saúde, ou é ruim para a perda de peso. O outro, né, exercício localizado para queimar gordura localizada. Então, vou fazer muito abdominal para queimar gordura da região abdominal. São dois mitos, né, que estão, assim, todas as evidências são o contrário disso, na verdade. Exercício aeróbio de baixa intensidade é ótimo, é o que mais tem evidências, então não tem problema nenhum, né? São dois mitos aí da nossa área. E finalizando na parte de melhores práticas, acho que, né, todas as áreas dos profissionais de saúde, a Anne, que fala muito da medicina baseada em evidências, nutrição baseada em evidências, né, na educação física também
é muito parecido, né? Então, uma abordagem que seja baseada nas melhores evidências científicas, nas preferências do cliente e do paciente e a utilização de um bom raciocínio profissional. A junção dessas três coisas, né, considero aí que seja o ideal. E ter uma abordagem centrada no paciente. Algo também cada vez mais importante, né, e que a gente olha para trás, parece agora e fala, nossa, como não poderia ser assim desde sempre, né? E infelizmente ainda às vezes não é. Então, a importância de ter uma avaliação inicial, avaliações de acompanhamento, por exemplo, com circunferência de cintura e comorbidades em relação à adiposidade, à gordura. Uma prescrição individualizada, então considerar a aptidão física dessa pessoa, as habilidades que ela possui, o nível de experiência, já praticava atividade física, não praticava, gosta, não gosta, ter uma progressão bastante individualizada, sempre mirando no longo prazo. E algumas estratégias, né? Ter isso, um bom profissional de educação física, ele vai saber lidar muito bem com isso, que é ter uma estratégia para lidar com o maior risco de lesão que uma pessoa que está com obesidade tende a ter, ainda mais se ela sempre foi um pouco mais sedentária, né? Então, nos quadris, joelhos, tornozelos, há muitas adaptações e muitas possibilidades de exercícios e treinamentos que vão poupar, né, a saúde e que vai permitir uma manutenção e uma aderência mais a longo prazo. Atividades que sejam seguras, confortáveis e o mais prazerosas possível, com foco na aderência. Uma frase, né, que eu gosto bastante, que eu acho que é essencial, é a gente ter um objetivo aí de resgatar o prazer pelo movimento. Então, um objetivo até maior do que só ali, né, o que a gente está, talvez, perda de peso ou perda de gordura no momento, mas resgatar esse prazer pelo movimento, que, né, a área da psicologia com certeza pode nos ajudar bastante nisso. E tem uma grande diferença, né, entre adicionar dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Uma coisa é a gente estar fazendo atividade física só tentando adicionar dias à nossa vida, né, o que eu chamei aí de o peso pelo peso só. Então, nós como profissionais da saúde, eu acredito que é importante nós tentarmos colocar isso na nossa prática clínica para ajudar as pessoas a adicionar vida aos seus dias, né? Então, buscar assim, um estilo de vida mais ativo e que seja para a vida, porque a pessoa incorporou isso e ela sente prazer em fazer isso, né? Em estar desse jeito. E para finalizar, então, a minha fala aqui, eu trouxe uma frase do Dean Ornish, do último livro dele, né? Um dos expoentes aí da medicina do estilo de vida, que é, né, para mudanças de estilo de vida serem sustentáveis, elas precisam ser prazerosas, significativas, divertidas, principalmente que façam você se sentir bem, ser efetivas, lógico, né, e escolhidas livremente. Aqui eu deixei só um take-home message aí, resumindo, né, os pontos principais que eu trouxe. E, lógico, daria para ficar falando muito de cada um deles, detalhar muito cada um deles, mas isso a gente deixa para o nosso curso de síndrome metabólica e obesidade, né? Muito obrigado novamente pela atenção de vocês, espero que tenham gostado, e vamos para os próximos temas. Obrigado, Anne.